Iremos falar um pouco sobre Albert Einstein e a teoria da relatividade. Bom, para iniciarmos, é importante salientar que a apresentação será dividida em quem foi Albert Einstein, o efeito fotoelétrico, a teoria da relatividade restrita e a teoria da relatividade geral. E bom, quem foi Albert Einstein? Albert Einstein foi um físico alemão que nasceu em 1879 e faleceu em 1955. Ele foi um dos maiores físicos da história e suas contribuições mudaram o paradigma da ciência no século XX. O seu legado inclui a explicação do efeito fotoelétrico, a formulação da teoria da relatividade espacial geral e restrita, e, além disso, ele fez grandes contribuições para a física estática por meio das suas explicações para o movimento browniano. E bom, para iniciarmos de fato, no que consiste o efeito fotoelétrico? O efeito fotoelétrico foi descoberto em 1886 pelo físico alemão Ernst Hertz. Na ocasião, Hertz percebeu que a incidência de luz ultravioleta em chapas metálicas auxiliava a produção de faíscas. A explicação teórica para o efeito fotoelétrico, entretanto, só foi apresentada em 1905 pelo físico alemão Albert Einstein. A dúvida que existia na época estava relacionada com a energia cinética dos elétrons, que era ejetada dos metais. Essas grandezas não dependiam da intensidade da luz incidente, e Einstein percebeu que o agente responsável pela ejeção de cada elétron era um único fóton. Uma única partícula de luz que transferia aos elétrons uma parte de sua energia, ejetando o material desde que sua frequência fosse grande o suficiente para tal. E para tanto, Einstein muniu-se das ideias do físico alemão Max Planck. E Planck afirmava que a luz irradiada por um corpo negro era quantizada, isto é, apresentava um valor mínimo de energia com pequenos pacotes. Com isso, Einstein ampliou a ideia de todas as ondas eletromagnéticas e conseguiu resolver o problema do efeito fotoelétrico por meio da seguinte formulazinha, que consiste em E de energia, que é igual ao nosso H, que representava o tramite, no caso a altura, e o F, que eram nossos fótons. E, em decorrência dessas ideias, dessa comprovação, tanto Einstein quanto Planck receberam, em 1921, o Prêmio Nobel da Física por suas descobertas relacionadas à quantização da luz. Com base na imagem, é possível observar esse processo de energia cinética, que ocorria sempre em volta dos elétrons, que seriam nossas cargas negativas, sendo essa placazinha preta o metal e essas partes vermelhas a nossa injeção de luz incidente. Bom, e a teoria da relatividade restrita, que seria de fato o nosso foco aqui? Primeiramente, é importante salientar que a teoria restrita foi desenvolvida a partir de 1905 e ela foi baseada, de fato, em dois postulados, ou melhor dizendo, em dois princípios, sendo o primeiro deles voltado para o princípio da relatividade restrita, em que as leis da física são as mesmas para todos os observadores, em todos os referentes iniciais. Não existe um referencial inicial absoluto. Em seguida, Einstein publicou um seguinte princípio, que consistia no princípio da relatividade restrita, em que, com ênfase na constância da velocidade da luz, onde a velocidade da luz no vácuo tem o mesmo valor c em todas as direções e em todos os referentes iniciais. O que isso quer dizer é que, por meio dos princípios da simultaneidade, o tempo e o espaço passam a se comportar de forma relativística, de maneira que o observador que se move a uma velocidade próxima à da luz percebe que o tempo passou mais rápido e a distância diminuiu em comparação à referencial do observador externo, ocorrendo então a dilatação do tempo e a contração da distância. E por fim, temos a teoria da relatividade geral, em que essa imagem ilustra muito bem o que queremos falar agora. Essa teoria foi capaz de estabelecer uma relação de proporcionalidade entre a massa e a energia por meio de sua fórmula mundialmente conhecida, a de E de energia igual a M de massa e o nosso Czinho ao quadrado, que é a velocidade, aquela que falamos no slide anterior. E bom, com essa relação, o físico mostrou que a massa inicial, m, multiplicada pelo quadrado da velocidade da luz, c ao quadrado, é equivalente à quantidade de energia. Isso quer dizer que a teoria introduziu uma nova abordagem sobre a gravidade, definindo como uma consequência da deformação do tecido espaço-tempo, como é possível observar na imagem, esse declive, pelos corpos massivos, além de afirmar e comprovar que ao passar próximo aos corpos massivos, como o planeta, a luz se desvia. Isso é, ela não entrava de forma completa ali naquele ambiente. E para uma melhor compreensão, de forma bem resumida, temos aqui um mapinha mental. Então, vamos lá relembrar o que foi falado? A teoria da relatividade geral é aquela que reformulou a lei da gravidade de Newton, descobrindo que a gravidade é consequência da curvatura do espaço-tempo. Isso é, Einstein afirma que, quando há massa e energia, existe uma distorção do espaço e do tempo. E, como consequência, descobriu a equivalência entre a massa e a energia. A nossa formulazinha, lembra? E é igual a m vezes c ao quadrado. E, vamos lá, a teoria da relatividade especial ou a restrita foi demonstrando que a velocidade da luz é uma constante universal, independente do movimento da fonte emissora. Bom, mas tudo isso começou com, lembrei, o efeito fotoelétrico, lembra? Que consiste na ejeção de elétrons da superfície de algum material iluminado, que é exposta a uma fonte luminosa de certa frequência. E bom, vale salientar também algumas curiosidades. Vamos lá. O Prêmio Nobel de Física, que ocorreu em 1921, por seu trabalho sobre o movimento browniano e sua interpretação sobre os efeitos fotoelétricos. Lembra, né? Não foi só ele que recebeu. Planck também. Bom, em 1946, foi nomeado o presidente do Comitê de Emergências Científicas Atômicas. Já em 1955, impulsionou o manifesto Russell-Einstein. Em 1905, a física do movimento dos corpos sem forças gravitacionais, a nossa teoria da relatividade, se iniciou em 1915, reformulou por completo o conceito de gravidade. E você sabia que há mais de 101 anos, em sua teoria da relatividade geral, Einstein previu a existência de ondas gravitacionais, que passaram a ser mais estudadas atualmente.
Bom, e para encerrarmos, vamos falar um pouquinho sobre a teoria de tudo. Vocês sabiam que, quando Einstein morreu, em 1955, ele deixou em sua mesa um trabalho interminável que continha o nome de A Teoria de Tudo? Bom, não deu tempo de ele explicar no que de fato isso iria se resumir, ou no que ia se desdobrar. Mas, atualmente, a teoria foi reformulada e ganhou um novo nome, conhecido como a Teoria das Cordas. Mas bom, ainda não há muito a dizer sobre isso. E para saber mais, continue acompanhando aqui as nossas publicações. Bom, até a próxima!